redução de oxigênio, mexer com pH, mexer com temperatura. Tudo isso são técnicas que a gente usa hoje para tentar burlar um pouquinho dessas enzimas, tá? E aqui a desnaturação dessa enzima, da polifenol-oxidase, de acordo com a temperatura. A gente deve pensar muito bem quando a gente fala isso, porque... então, olha, 75 graus, ótimo, eu acabei com a polifenol-oxidase. Ótimo, você acabou com ela, né? Ou ela está com atividade, ó, cerca de 20%, né? Ótimo. Mas eu tenho certeza que colocando o vegetal a 75 graus, você está cozinhando o vegetal. E aí a gente está causando um outro tipo de caramelização. A gente está causando caramelização dos açúcares, por exemplo. Quando eu fui fazer o meu mestrado com lixias, como eu comentei com vocês, o meu desafio era reduzir o escurecimento enzimático. E eu já conhecia essas enzimas. E para mim era um desafio trabalhar com elas. E aí, quando eu olhava na literatura, né, para ver os trabalhos científicos que já estavam sendo desenvolvidos, né, para essa técnica, eu tive um trabalho que me falava para colocar os frutos a 70 graus. E lá fui eu, né? Peguei uma amostra, ainda bem que eu fui esperta, peguei somente uma amostra de frutos e coloquei esses frutos a 70 graus. 70 graus já é uma água bem quente. E deixei ali por alguns minutos, que era o que a metodologia me falava. Inativei a polifenol-oxidase? Inativei. Ficou assim, acabou com a enzima, né? Como elas são proteínas, elas desnaturam, né? Acabei com elas. Mas o que eu fiz? Os açúcares da casca da minha lixia caramelizaram. Então, uma fruta que não era para ficar marrom, ficou marrom, não pelo escurecimento enzimático, mas pelo escurecimento não enzimático que eu causei cozinhando a fruta, né? Caramelizando os açúcares dela. Então, eu posso usar temperatura alta com cuidado, porque a gente pode causar um efeito que a gente não quer, né? Um amolecimento excessivo, enfim, né? A gente acaba causando outras coisas aí. E aqui a gente usando a supressão da atividade da polifenol-oxidase com ácido ascórbico, tá? Então, por que não aquela maçãzinha do McDonald's ser mergulhada numa solução de ácido ascórbico, de ácido cítrico ou alguma outra vitamina? Olha o que acontece com a atividade enzimática, né? Ela vai caindo conforme a gente vai usando a concentração do ácido ascórbico, né? Então, muito interessante. É uma tecnologia inovadora, a gente está usando equipamentos modernos, gastando muita coisa com isso? Não. Isso aqui é ácido ascórbico. O ácido cítrico, ele é muito barato também. Para a gente trabalhar em pequenas quantidades, ele é muito barato. Então, é uma tecnologia possível de ser utilizada e causa muitos ganhos. Mas é só para não escurecer vegetal? É só para não escurecer vegetal. Mas se a gente consegue, no caso das lixias, por exemplo, eu tenho uma vida útil de dias. Se eu consigo ampliar essa vida útil de 1 semana para 2 semanas, olha o ganho que eu trago para o produtor. Então, é uma tecnologia, mas só colocar água quente, muitas vezes só colocar na água quente, a gente já traz um ganho muito grande em dinheiro para o produtor, tá? E aqui uma outra enzima também, que é a peroxidase, ela tem uma atividade muito parecida com a polifenol-oxidase, tá? E aqui ela também, ela vai formar um composto marrom escuro. Então, a gente fala que tanto a peroxidase quanto a polifenol-oxidase, elas são enzimas voltadas ao escurecimento e ao estresse. Então, a nossa pele, quando a gente toma sol e ela fica mais marrom, é por conta do estresse que a gente está causando para a nossa pele e ela forma esses compostos de melanina e melanoidina. Tá, então aqui mesma coisa, né? Aqui a gente já falou desses pigmentos coloridos aqui, né? Que são formados graças aqui à polifenol-oxidase, que a gente já comentou, e ao oxigênio. Então, quais são as consequências do escurecimento dos vegetais? Redução de compra, ninguém vai querer comprar um vegetal escurecido. Você não vai conseguir utilizar nas suas receitas um vegetal escurecido. Então, muitas vezes você tem que jogar fora esse vegetal por conta dele estar escurecido, dele estar oxidado.
A gente não consegue nem consumir, nem vender um vegetal assim. E aqui, já para a gente finalizar, depois do processo de amadurecimento, a gente culmina na senescência, que é o envelhecimento. Então, ela é definida como processos que seguem a maturidade fisiológica e vai culminar na morte. Então, a gente vê aqui o que está acontecendo com a parede celular. Dá para ver a desintegração aqui do vacúolo, né? Morte celular programada do tecido vacular, né? Ele vai morrendo, né? Ele vai sendo quebrado. E a morte em respostas à hipersensibilidade também, que vai acontecendo ao longo do tempo. Olha a parede celular que vai desintegrando, né? Então, isso aqui é um processo natural que acontece nas células de todo ser vivo, né? A gente também está em senescência o tempo inteiro, né? Estamos envelhecendo. E essa é a bagunça que acontece nos vegetais. Aqui eu coloquei senescência, mas é todo durante aí a pré-maturação, maturação, aqui ó, pré-maturação, maturação, amadurecimento e senescência. Aqui foi dividido em 2 pedaços, né? Mas só para a gente ver a bagunça que está acontecendo no vegetal. Olha o que está acontecendo com a clorofila, o pH da casca está caindo, o pH da polpa está caindo, a taxa respiratória está acontecendo isso, nitrogênio, o que está acontecendo, o peso, os sólidos solúveis, que são os açúcares, né? Um indicativo de açúcar. Olha o açúcar aqui aumentando e depois, com certeza, ele vai diminuindo. Carotenoides, isso aqui é só para a gente entender que o vegetal, como eu falei várias vezes, é um tecido vivo. Ele está se alterando e a gente tem como profissionais, a gente tem como mexer nisso aqui. Ai, Ângela, eu quero que eles fiquem verdes por mais tempo. Eu quero que a minha banana dure um pouco mais. Tem como? Tem como, tá? A gente consegue mexer nisso aqui. Eu quero que amadureça mais rápido por algum motivo. Tem como? Tem como também, tá? Então, a gente, entendendo, a gente consegue mexer nisso aqui. Então, aí, para a gente finalizar, por que a gente tem que conhecer o metabolismo do vegetal? Para a gente entender como a gente pode interferir nele, né? Como é que a gente pode melhorá-lo para ficar melhor para a gente. Por que a gente tem que entender sobre os estágios de desenvolvimento do vegetal? Então, por que eu tenho que saber se um fruto amadurece, se um fruto não amadurece, se eu posso fazer com que ele amadureça mais rápido, mais devagar? Por que eu tenho que entender que na senescência o açúcar está sendo diminuído, que ele não tem mais tanta pectina, então ele não vai formar o gel direito? O que acontece com o amido? Por que a coloração vai mudando? Então, tudo isso eu preciso entender. E eu preciso entender que ele está ali para responder aquilo que eu dou para ele, as condições que eu dou para ele. E para a gente conseguir, no final, aqui, controlar essas alterações, né? Se a gente não conseguir controlar, a gente vai ter uma perda financeira, né? Que a gente não consegue nem medir. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Deixa eu tentar sair daqui. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, o nosso encontro aqui. Deixa eu parar a apresentação. E eu estou aqui disponível se vocês tiverem algumas dúvidas. Se não quiser falar agora, eu acredito que vocês têm aula daqui a pouco, né? Não sei como que está aí o cronograma, mas eu estou disponível. Vocês podem mandar as perguntas para a Dani, muitas vezes ela repassa depois, eu mando a aula para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, Dani. Nossa, Angela, eu tenho que agradecer. Nossa, foi uma aula maravilhosa. Eles já estão aqui se manifestando que adoraram, estão agradecendo muito. A Bárbara havia perguntado, eu não queria te interromper, quando você estava falando sobre a taxa respiratória, né? Aí ela falou assim, é por isso que não se põe a cebola na geladeira, devido à respiração da cebola? Não, a cebola e o alho, eles são vegetais de inverno. Então, para eles brotarem, eles precisam de temperatura fria. Então, eles têm que passar por um processo que chama vernalização, que vem de inverno mesmo. Então, quando a gente coloca a cebola e o alho na geladeira e esquece, acredito que vocês já tenham esquecido a cebola e o alho na geladeira, ele começa a brotar. Então, a gente tem assim, põe na geladeira que é o ideal para todo mundo.
não é bem assim. A gente tem que sempre conhecer um pouquinho do vegetal, porque cada um tem uma situação diferente. A geladeira, ela não é ideal para quase nenhum vegetal. Ela, assim, as frutas de clima muito frio, que são a uva, pêssego, nectarina, eles gostam de uma temperatura próxima de 1 grau. A banana, o abacaxi, que são frutas de clima tropical, eles têm uma temperatura maior, de 10, 8. Então, a temperatura da geladeira, ela não é ideal para quase ninguém, mas ela melhora, ela ajuda. Ai, ótimo, acho que respondeu. É que você estava falando, eu falei, não vou interromper, depois eu vou guardar essa pergunta. Ah, mas está ótimo, Ângelo. Nossa, agradeço demais. Foi maravilhoso, eles adoraram mesmo. E é o que eu estava sentindo, o conhecimento de uma agrônoma, de quem trabalhou com tudo isso, para esclarecer de uma maneira para ficar muito mais claro, foi excelente, foi maravilhoso mesmo. Eles adoraram. E eu estou disponível, viu, Dani? Se precisar de mais algum material, alguma outra aula em específica, eu também estou aqui de quarentena em casa, estou meio trancada também, então precisando de alguma coisa, você fique tranquila e peça. Ai, muito obrigada. Aí depois eu já vou te enviar o certificado, tá? Nossa coordenadora já fez, aí eu te envio. Ai, tá bom. Muito obrigada, Ângela, foi excelente, maravilhosa mesmo, os alunos aproveitaram muito e tem muito, eles vão ter que fazer relatório. Ai, que bom. Então vou mandar ela só depois, então, Dani. Isso. Deixar eles pensarem, né? Não, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela parceria, obrigada pela disponibilidade, tá? Obrigada. Agradeço muito. Imagina, obrigada. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eles adoraram. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa aula para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. E prova quarta-feira que vem. Já.